Olá a todos, sejam bem-vindos a esse curso de Neurociência Afetiva para Relacionamentos. Esse curso será constituído de duas aulas. Nessa primeira aula, nós iremos falar sobre a teoria do apego do psicólogo John Bowlby. Depois, na segunda aula, nós iremos falar da neurociência afetiva para relacionamentos íntimos. Essa aula também conta com artigos científicos e PDFs de aprofundamento que você poderá encontrar na aba Arquivos. Também informamos que, após concluir esse curso, você receberá o seu certificado na aba Certificados aqui dentro da plataforma em até 24 horas. Para qualquer dúvida, entrar em contato com a equipe de suporte, tá bom? Boa aula para vocês! Nessa aula, nós iremos falar sobre a teoria do apego que constitui esse curso de Neurociência Afetiva para Relacionamentos. Me apresentando um pouco para vocês, eu sou psicanalista pela SAPDH, tenho especialização em neurociência também pela SAPDH, especialização em neurociência afetiva pela NPSA, que é a Associação Internacional de Neuropsicanálise. Sou autor de um livro intitulado Neuropsicanálise, a Psicanálise do século XXI. Também coordeno um projeto social chamado Psicovida, e também faço parte como membro da Sociedade de Análise Psicanalítica e Desenvolvimento Humano. E também sou membro do capítulo Sul de Neuropsicanálise Brasil. Hoje eu atuo como neuropsicanalista, também atendo casais, pessoas individuais, demandas de ansiedade, depressão, tudo que entra dentro desse campo que junta a psicanálise com a neurociência afetiva. Também deixo aqui, os meus contatos para quem quiser tirar alguma dúvida posterior, saber de outros treinamentos que eu vou estar ministrando aqui pela INP. Para localizar, então, vocês dentro desse curso que nós vamos estar fazendo nessa primeira aula, eu preparei aqui um índice. Nós vamos começar, pela teoria do apego, o que é a teoria do apego, o que ela traz como os dados, como que ela surgiu, quem é o autor da teoria do apego. Vamos falar também da metodologia, ou seja, como que esses dados que constituem a teoria do apego foram comprovados, como que eles continuam sendo estudados até hoje na vida adulta. Vamos falar também, os 4 tipos de apegos existentes que nós temos atualmente, que vai trazer a ideia de que esses 4 tipos de apego estão divididos em porcentagens dentro da população mundial. Vamos falar também sobre como que cada tipo de apego, segundo essa teoria, se comporta dentro dos relacionamentos íntimos e vamos falar também da transição, da relação entre esses tipos de apegos e as possibilidades que nós temos de alterar o nosso próprio tipo de apego a partir do momento que nós nos relacionamos com alguém que tem um tipo de apego muito mais saudável e benéfico. E aí a gente chega na conclusão, trazendo então o encerramento do porquê que é importante considerar que a relação íntima de um casal pode muito transformar as pessoas que estão envolvidas nessa relação para melhor se ambas estiverem engajadas e comprometidas com esse relacionamento. Então, o que é a teoria do apego? A teoria do apego é um experimento que foi feita pelo psicólogo John Bowlby, em que ele estudou o comportamento de alguns primatas filhotes. Aqui na imagem, no slide, eu trago para vocês o experimento, em como que ele foi iniciado, inicialmente, eles prepararam 2 espécies de próteses, esculturas de macacos, E aí esse filhote macaco foi colocado nesse ambiente com essas 2 figuras, essas 2 estruturas, imitando uma mãe macaco. Mas a diferença entre essas 2 mães era que uma mãe, ela era feita de forma mais grosseira, bruta, somente arame ali, mas no meio, dessa mãe, dessa estrutura de arame, existia uma mamadeira contendo então leite quente, que o filhote poderia se amamentar. Contrário a isso, eles colocaram uma outra mãe, também com a mesma feição de macaco, mas em vez de colocar uma mamadeira onde esse filhote de primata poderia se alimentar, eles colocaram um pano, uma espécie de tecido confortável, quente, passasse essa sensação acolhedora para esse filhote. Então, a partir disso, eles estudaram o comportamento desse primata dentro desse ambiente e a relação que ele tinha com essas 2 figuras, simulando ali a mãe macaco. Nesse quesito, eles perceberam que a maior parte do tempo, ou seja, de 24, 22 a 22 e meia quantidade de horas,
esse filhote macaco ficava grudado, abraçado com essa estrutura que imitava a mãe macaco, mas que não tinha o alimento, não era constituída por essa mamadeira. Mas, contrário a isso, ela tinha esse aconforto, ela tinha esse acalento, trazia essa sensação de afeto, aconchego, acolhimento e segurança para esse filhote. Então, o filhote passou a maior parte do tempo dentro desse ambiente agarrado a essa mãe confortável, quentinha. Somente ia até essa mãe, essa estrutura mais grosseira, essa estrutura de arame, somente para se alimentar. Então, quando ele já não aguentava mais ficar longe, né, sem o alimento, ele ia então em direção a essa mãe, etc., que era essa estrutura de arame, e se alimentava. Após se alimentar, ele retornava novamente para o aconchego, para o acalento dessa mãe, que era feita de forma mais confortável, com algodão, um tecido muito mais quentinho. O que que eles concluíram, então, a partir desse estudo, né, a partir desse experimento, dessa investigação? Que necessidades afetivas, ou seja, necessidades de acolhimento, necessidades de carinho, necessidade de segurança, conforto, proteção, são tão importantes, se não até mais do que a necessidade de alimento, né? A gente está falando de uma necessidade psicológica, se constitui pelo afeto, pelo aconchego, a segurança, contrário, né, a essa necessidade fisiológica, um alimento, uma sobrevivência. E aí a gente percebe que o macaco filhote dedicava a maior parte do tempo a suprir as suas necessidades de afeto, a suprir as suas necessidades de carinho, de acolhimento e etc. Contrário a isso, os momentos que ele ia até essa mamadeira, essa mãe estrutura de arame, era somente para suprir uma necessidade fisiológica que ele já não aguentava mais, digamos assim, ficar sem esse alimento. Então ele se ausentava do conforto, da segurança dessa mãe, para ir buscar esse alimento. Quando ele supria a sua necessidade, retornava novamente para essa mãe acolhedora. A partir disso, nós entendemos então que aquela ideia de que os animais se apegam, né, aos donos, como os cachorros, os gatos, etc., porque eles são alimentados, é quebrada, né, aqui nesse experimento, porque se percebe que, na verdade, não. Esses animais, sobretudo os mamíferos, constituem-se um apego, um elo de intimidade, um elo afetivo com os seus cuidadores, não somente porque eles lhes oferecem alimento, não somente porque eles lhes oferecem, né, o que eles precisam para sobreviver, mas sobretudo porque esses donos oferecem um conforto, oferecem uma segurança, um carinho e uma proteção, que é uma necessidade muito impetuosa para qualquer mamífero, tá? Então isso foi a conclusão inicial dessa teoria do apego, que eu coloquei alguma imagem para vocês verem o experimento. E aí, fazendo um desenvolvimento, né, uma psicóloga chamada Mary, ela foi fazer uma espécie de ampliação, né, desenvolvimento, continuação ou ampliação dessa teoria do apego do John Bowlby, e fazendo isso, ela simulou o que ela chamou e intitulou de situação estranha. O que que era constituído, então, esse experimento? Ela colocou uma série de brinquedos, estímulos, uma espécie de brinquedoteca, né, dentro de um ambiente, uma sala fechada, e colocou dentro desse ambiente centenas de mães, centenas de bebês, né, mães e os seus bebês, e essas mães eram trocadas, vinham outras mães e aí outros bebês, e fazia esse rodízio para perceber um padrão de comportamento entre essas mães e esses bebês. E foi interessante que a Mary foi percebendo alguns estilos de apego, alguns estímulos de vínculo e afeto que esses bebês tinham com as suas mães e que essas mães tinham para com os seus bebês. A partir dessa observação, que se iniciou lá pela teoria do apego do John Bowlby, e agora traz essa ampliação, essa percepção dos bebês humanos ali se comportando, eles conseguiram teorizar, então, os 4 tipos de apegos que nós temos na população mundial. Deixa eu trazer um pouquinho de elementos e explicação de como que funcionou esse experimento intitulado Situação Estranha. As mães chegavam com esses bebês e elas começavam a interagir nesse ambiente. Os bebês começavam a brincar. Então a Mary percebeu alguns padrões de comportamentos que eram distintos entre cada mãe e entre cada bebê. Algumas mães, por exemplo, ao chegar, colocavam esse bebê no chão e esse bebê pegava um brinquedo, olhava para a mãe encorajava, intitulava ele com o olhar, com afeição, e ele continuava a brincar, começava a explorar o ambiente. Mas quando essa mãe saía do ambiente, esse bebê olhava para a mãe partindo e continuava a brincadeira dele.
mas quando essa mãe retornava, esse bebê largava tudo o que ele estava fazendo e ia em direção a essa mãe para receber uma espécie de comemoração, de reencontro, e o que preenche essa saudade, né? Essa ausência que o bebê sentiu em relação a essa mãe. Então havia uma aceitação, né, na saída, na ausência dessa mãe, mas havia uma comemoração no retorno, na chegada dessa mãe, e havia, sobretudo, que a Melanie vai dizer que é uma espécie de acolhimento, um incentivo, segurança e falar para o bebê: pode brincar, pode explorar, que a mamãe está aqui. Pode brincar com as outras criancinhas, pode se divertir, que a mãe vai estar cuidando de você. E o bebê se sentia de fato seguro, acolhido, né, e incentivado a explorar o ambiente porque sabia que a mãe iria estar ali. E acreditava que se essa mãe saísse do ambiente, em algum momento ela iria retornar e esse bebê iria receber essa mãe de braços abertos. Nesse sentido, percebe então, né, um tipo de apego que a Meoli vai dizer que é o tipo de apego seguro. Ou seja, seria o bebê, constituído também por essa mãe, que a mãe se sente segura em incentivar o filho a explorar o ambiente e o filho se sente amparado, assegurado por essa mãe e tem então confiança suficiente para explorar esse ambiente sem temer esse abandono. E ainda que essa mãe se ausente, essa criança, esse bebê continua explorando, brincando, se divertindo, porque ele sabe que essa mãe vai retornar. Então, assim se constitui o tipo de apego seguro. Um outro padrão de comportamento que a Mary percebeu entre outras mães eram aqueles bebês que não conseguiam desgrudar da mãe, ou seja, a mãe chegava no ambiente, o bebê não tinha coragem de sequer tocar em um brinquedo, não tinha coragem de interagir com o ambiente, interagir com outras crianças. Mas, para isso também, a Mary percebeu que essas mães faziam uma espécie de superproteção desses bebês, ou seja, não havia um incentivo para que esse bebê explorasse o ambiente. Pelo contrário, essa superproteção que essas mães colocavam nesses bebês não permitiam que esses bebês se sentissem seguros, acolhidos para explorar esse ambiente e interagir com os outros bebês. Algo muito curioso que a Mary percebeu é que quando essas mães deixavam os bebês no chão e iriam sair da sala, esses bebês se desesperavam. Esses bebês se sentiam muito desamparados, começavam a chorar até que essa mãe retornasse. Quando essa mãe retornava, esse bebê ia correndo até ela, abraçava, ficava chorando até que cessava esse choro, mas esse bebê não desgrudava dessa mãe. E essa mãe também não fazia nenhum tipo de intuito, nenhum tipo de incentivo para que esse bebê conseguisse explorar o ambiente, se divertir, garantindo que ela estaria ali. Como se o bebê prevesse que a qualquer momento iria ser abandonado. Através disso, a Mary então entendeu que existia o tipo de apego ansioso. Um outro, pra, um outro, pra, um outro padrão constituindo o terceiro tipo de apego é o tipo de apego evitativo ou distante. Esse tipo de apego seria aquele bebê e a mãe que chegam no ambiente e a mãe está muito mais interessada em observar os outros bebês, uma mãe que está muito mais interessada em dialogar com outras mães, uma mãe que não está tão interessada, né, na evolução, no comportamento desse bebê. E correspondendo a esse distanciamento, a essa indiferença da mãe, esse bebê também não tem muita ligação afetiva, não tem muito vínculo próximo, né, a essa mãe. Então, ele interage com o ambiente, ele consegue brincar ali na brinquedoteca, mas não consegue se aproximar de nenhuma criança, mas também não demonstra nenhum tipo de apego a essa mãe, nenhum tipo de aproximação afetuosa. Tanto que, se essa mãe sai do ambiente, esse bebê não percebe. Se ele percebe, ele não faz tanta questão que ela continue no ambiente. Quando essa mãe retorna, ao contrário do tipo ansioso e ao contrário do tipo seguro, não existe uma comemoração, não existe esse bebê indo até essa mãe, como não existe também essa mãe indo até o bebê, né? Esse distanciamento, essa indiferença entre os dois, vai constituir então um tipo de apego distante ou evitativo. E aí, o quarto tipo de apego, que vai ser constituído por pelo menos 5 a 10% da população mundial, seria o tipo de apego desorganizado. O que se constitui esse tipo de apego? Ao contrário dos tipos de apego que eu disse anteriormente, que, por exemplo, o tipo ansioso você percebe um padrão, o tipo seguro você percebe um padrão e o tipo evitativo você percebe um padrão. Ou seja, isso vai se repetir se a pessoa apresentar aquele tipo de apego.
Ao contrário disso, não é possível ter essa previsão, perceber um padrão de acontecimento que vai caber dentro desse tipo de apego desorganizado, porque esse tipo de apego geralmente está naquelas crianças que sofreram algum tipo de abuso sexual, abuso verbal, abuso físico e assim sucessivamente. Ou seja, essas crianças que viveram algum tipo de trauma na infância que vai desorganizar essa percepção, essa regulação emocional e, consequentemente, essa criança apresenta uma ambivalência, ou seja, uma inconstância nos seus comportamentos. É aquele bebê que a mãe vai chegar num ambiente, ela vai correr para abraçar essa mãe, mas que outras vezes essa mãe vai chegar e essa criança não vai ter tanta relação de amorosidade e proximidade com essa mãe. É aquele bebê que, uns certos dias, estavam totalmente agarrado e não queria se desprender da mãe, como aquele bebê que em outros dias não está nem um pouco interessado nessa mãe e quer mais interagir com outras crianças ou explorar o ambiente. São bebês muito pautados por esse emocional, esses impulsos, aquilo que não é possível prever. Por isso chamamos isso do tipo de apego desorganizado. Bom, o fundamental, né, desse primeiro experimento do Bowlby lá e esse experimento da Mary é que aqui a gente consegue perceber um tipo de padrão de comportamento afetivo que iniciou lá no experimento do macaco, que era muito mais chegado no vínculo do que na necessidade fisiológica, e aqui nós percebemos esse tipo de apego a vínculo sendo fragmentado em quatro tipos. Primeiro, o tipo de apego seguro, o segundo, o tipo de apego ansioso, o terceiro, o tipo de apego distante ou evitativo, e o quarto, o tipo de apego desorganizado. A gente vai conhecer um pouco mais a seguir sobre esses tipos de apego. Então, agora nós vamos falar desses quatro tipos de apego quando essas pessoas, esses padrões de comportamentos estão se relacionando, né, dentro de um relacionamento íntimo. E aqui que é interessante perceber. Por que a gente vai olhar para esses tipos de apegos que foram comprovados lá na infância, agora na vida adulta, quando você está se relacionando com um parceiro íntimo? Porque alguns estudos, e quando eu falo alguns estudos, existe uma grande quantidade de estudos que validam o que eu estou dizendo aqui. Esses estudos vocês vão encontrar nas referências desse PDF de aprofundamento. Então, esses estudos vão dizer o seguinte: esses padrões de apego, esses tipos de apego que a gente constitui nessa primeira infância, com esses primeiros cuidadores, que geralmente é a mãe, o pai ou qualquer outro que substitui esse lugar, vão se tornar o tipo de padrão ou o tipo de maneira que nós vamos nos relacionar com os parceiros íntimos na vida adulta. Ou seja, se você tinha uma indiferença, se você tinha um desinteresse, um distanciamento afetivo dessa mãe, dessa figura cuidadora lá na infância, e isso constituiu o teu tipo de apego ansioso ou distante, esse tipo de apego ansioso ou distante vai entrar no relacionamento íntimo na vida adulta. E as mesmas dificuldades, os mesmos gatilhos, as mesmas feridas, os mesmos traumas que nós vivenciamos nesse primeiro relacionamento com os nossos pais vão também permanecer ou vão se apresentar nesse relacionamento íntimo. Porque o nosso cérebro ele não tem tanta capacidade de diferenciar o passado do presente e o futuro para o cérebro não existe. Então, todas as feridas, todos os medos e gatilhos dos relacionamentos que nós tivemos com os nossos pais também vão ser os medos, os gatilhos, as dificuldades que nós teremos nos nossos relacionamentos íntimos atuais. Por isso, entender o seu tipo de apego traz uma abertura, no mínimo uma explicação por que você se comporta da forma que você se comporta, estando agora adulta num relacionamento íntimo. Bom, o primeiro tipo de apego é o tipo seguro. Como que o tipo seguro se comporta vivenciando o relacionamento íntimo? O tipo de apego seguro dentro do relacionamento é aqueles parceiros que vão conseguir construir, né, consolidar relacionamentos estáveis e satisfatórios. Ou seja, são parceiros que dentro de um relacionamento vão conseguir, de certa forma, estabelecer um elo de confiança com esse parceiro e, consequentemente, também vai receber desse parceiro uma espécie de confiança, ou seja, existe uma facilidade, um compromisso e uma qualidade de entrega, de falar sobre as suas vulnerabilidades, de falar sobre os seus medos. São pessoas que não têm uma barreira de se expor emocionalmente
dispor as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades para o outro parceiro. E como consequência, eles recebem isso como retribuição também do outro parceiro. Então, dentro de um relacionamento pautado pelo tipo seguro, essas pessoas vão ter uma facilidade em valorizar as questões íntimas, a história, os acontecimentos, falar com certa segurança dos seus relacionamentos anteriores, não ter medo de compartilhar os seus erros, os seus fracassos, as experiências que restaram dos outros relacionamentos. Geralmente, o tipo de apego seguro é aquela pessoa que, quando termina uma relação, ela vivencia o processo de luto, aceita esse fim do relacionamento, mas a sua vida não para, ela continua seguindo a vida e é capaz de atravessar esse processo de luto e sair do outro lado e recomeçar a sua vida, né, íntima, nesse sentido de relacionamentos. Então, são pessoas que têm facilidade em estabelecer confiança, confiam com integridade, segurança, não tem barreira para falar das suas fragilidades, não tem medo de expor as suas vulnerabilidades e, sobretudo, trazem uma possibilidade de incentivar a segurança desse outro parceiro também dentro da relação. Não é aquela pessoa possessiva, não é aquela pessoa que vai querer controlar a sua vida, mas como consequência também vai esperar que você não controle, que você não seja possessiva em relação à própria vida dela. Bom, então esse seria o tipo de apego seguro. O tipo de apego seguro ansioso seria aquelas pessoas que dentro do relacionamento íntimo vão buscar, de certa forma, uma maior profundidade em relação a essa proximidade emocional. Ou seja, são pessoas que vão se abrir, né, se escancarar emocionalmente para o outro parceiro e que sempre, ao fazer isso, ao trazer uma queixa, ao trazer uma crítica, ao trazer um posicionamento pessoal, vão sempre ficar com medo de sofrer uma espécie de rejeição por esse parceiro dentro do relacionamento. Eu sempre gosto de resumir que o tipo de pessoa ansioso seguro é aquela pessoa que não importa quantas vezes você diga que ama, quantas vezes você demonstre que ama, quantas vezes você demonstre através de atos, gestos que você gosta dessa pessoa, isso nunca vai trazer uma segurança para ela em relação a esse relacionamento. Ou seja, ela sempre acha que você poderia, de certa forma, amar e demonstrar mais o que você sente por ela do que você já tem demonstrado. Aquela pessoa que acredita que a qualquer momento ela vai ser abandonada pelo parceiro íntimo. Ainda que a relação esteja muito positiva, que a relação esteja estável, ela sempre vai ter esses pensamentos pessimistas em relação a esse relacionamento. Geralmente são pessoas que têm uma necessidade de controlar a vida do outro parceiro, têm uma fragilidade em relação à sua aparência, têm um medo constante, né, de ser abandonado, de ser traído, de ser deixado pelo parceiro. Isso vai constituir uma dificuldade muito significativa desse tipo de apego ansioso conseguir estabelecer confiança com o seu parceiro e, consequentemente, receber essa confiança dele. Então, esse tipo vai ter um ciúme muito mais excessivo. E também vai apresentar uma espécie de insatisfação crônica em relação a esse relacionamento, ou seja, achar que o relacionamento poderia ser muito melhor, que o relacionamento poderia ter mais qualidade, poderia ter mais entrega e intimidade do que ele tem atualmente. Então, são pessoas que têm o pensamento pessimista e catastrófico a respeito da sua integridade, do seu valor e do próprio relacionamento que estão vivendo. O terceiro tipo de apego seria o tipo de apego seguro, distante ou evitativo. Essas pessoas dentro do relacionamento são aquelas pessoas que valorizam a independência, ou seja, acreditam que, mesmo estando dentro de um relacionamento, cada parceiro precisa ser independente um do outro, ou seja, precisa ter as suas atividades, o seu prazer, gostar de fazer as suas próprias coisas e, como consequência, eu também fazer as minhas próprias coisas. São pessoas que têm uma dificuldade muito mais significativa do que o tipo de apego ansioso de conseguir se abrir, se expor, né, emocionalmente dentro dos relacionamentos íntimos. São pessoas que sempre vão evitar, são parceiros que sempre vão evitar a todo custo ter uma espécie de conflito, ou seja, aquela espécie de DR.
São pessoas que fazem de tudo para fugir daquela DR, aquela conversa necessária que a gente precisa ter sobre o nosso relacionamento íntimo. São pessoas que vão se sentir muito mais seguras dentro de um relacionamento à medida que elas conseguem estabelecer um distanciamento emocional. Também são pessoas que têm dificuldade em estabelecer um vínculo afetivo, mesmo falando de um relacionamento íntimo, de forma mais profunda, ou seja, se entrega, tem uma boa colaboração dentro do relacionamento íntimo, mas ainda tem alguns tabus, alguns preconceitos, coisas acerca da sua vida que ela não consegue dividir com esse parceiro. Também são pessoas que vão sempre tentar manter um espaço significativo entre ela e os seus relacionamentos mais próximos, ou seja, a minha privacidade, o meu local, o meu tempo, o meu momento, e zelam por isso. Eu coloquei aqui na imagem a Wandinha, porque a Wandinha representa, né, perfeitamente o tipo de apego seguro distante. É uma pessoa que tem relacionamento com as outras pessoas, que demonstra que gosta dessas pessoas, mas que tem uma certa reserva emocional em falar dos seus sentimentos, em falar das suas vulnerabilidades. Então, ela representa perfeitamente o tipo de apego distante evitativo. O quarto e último tipo de apego, que é constituído por 5 a 10% da população mundial, seria o tipo de apego desorganizado, que aí é constituído por aquelas pessoas que vivenciaram alguma espécie de trauma na sua infância, que vão trazer essa espécie de desequilíbrio, desorganização para esse tipo de vínculo com outras pessoas. Geralmente, esses tipos de pessoas do tipo desorganizado dentro dos relacionamentos, eles têm umas dificuldade em lidar e regular as próprias emoções. Então, são pessoas que acabam estourando por pequenos acontecimentos. E por causa dessa dificuldade em gerir as suas próprias emoções, geralmente essas pessoas vão ter uma instabilidade muito maior para manter os seus relacionamentos íntimos. Seria como, por exemplo, se relacionar com uma pessoa que é muito ansiosa. Ansiedade aqui no quesito patologia. Uma pessoa que marca um compromisso em cima da hora e que desmarca esse compromisso com a mesma facilidade com que marcou. Geralmente, esse tipo de apego desorganizado, elas transitam muito entre intensidade de querer estar próximo, de querer encontrar, estar do lado desse parceiro, como a necessidade, intensidade de estar distante, de ter o seu tempo, ter o seu espaço. Geralmente, esse tipo de apego desorganizado vai reproduzir dentro dos relacionamentos íntimos na vida adulta os mesmos padrões de comportamento, olhando para as mesmas feridas, enfrentando as mesmas dificuldades, encontrando os mesmos gatilhos e revivendo, né, as mesmas instâncias, os mesmos acontecimentos que vivia na infância, junto com o agressor, junto com os pais disfuncionais. Então, são pessoas que, dentro desse relacionamento, dessa montanha russa emocional, vão ter uma gigante dificuldade em estabelecer um elo de confiança com os seus parceiros. Não vão ser tão negativos e catastróficos quanto o relacionamento igual é o tipo de apego ansioso, mas vão ser pessoas que vão querer estar sempre um passo à frente de um acontecimento ruim, de alguma coisa que possa pegá-las de surpresa. Então, são pessoas que sempre vão evitar você e, ao mesmo tempo, vão querer estar com você, porque é desorganizado, não há como prever esse tipo de padrão dentro de um relacionamento íntimo. Então, nesse momento, eu vou trazer aqui para ilustrar para vocês um tipo de apego ansioso se relacionando com um tipo de apego evitativo distante. Então, imagina um casal que é constituído por uma pessoa que tem um tipo de apego evitativo, distante, ou seja, que tem dificuldade em estabelecer um relacionamento profundo, em falar de afetividade, em escancarar suas vulnerabilidades, que vai se relacionar com uma pessoa que tem um tipo de apego ansioso, ou seja, a pessoa que precisa de mais abertura emocional, a pessoa que precisa de mais carinho, de mais atenção, de mais engajamento nessa relação. Então, nessa dinâmica de relacionamento, nós temos uma pessoa que precisa de mais proximidade no relacionamento e o outro tipo de apego que precisa de mais espaço dentro do relacionamento. Agora você imagina esses tipos de apego se relacionando. Bom, vamos lá. A pessoa do tipo de apego ansiosa, ela vai sempre buscar
mais proximidade. Ela vai sempre cobrar mais afeto, ela vai sempre cobrar mais atenção, ela vai dizer: você não me procura mais, você não me ama mais, você não demonstra mais que gosta de mim, você já não gosta de mim como gostava antes, eu acho que o seu amor por mim está se esfriando, eu acho que o nosso relacionamento não está legal, ou seja, vai cobrar afeto, vai cobrar carinho, vai cobrar amor desse outro parceiro. Do outro lado, nós vamos ter, escutando tudo isso, o tipo de pessoa distante. Imagina o caos, o excesso de cobrança que é para essa pessoa, porque foi só algumas falas, algumas pontuações que o tipo ansioso está percebendo, está falando para esse parceiro, porque ela tem essa facilidade em trazer emocionalmente o que está sentindo. Já a pessoa distante, ela vai dizer que precisa de espaço, vai dizer que a outra está demandando muito, que a outra está cobrando muito, que a outra está pedindo muito, e como consequência ela vai começar a se sentir sufocada dentro desse relacionamento. Ou seja, uma pessoa que cobra uma gota de afeto, para essa pessoa distante, evitativa, é como se ela estivesse cobrando todo um oceano, todo um mar de afeto que ela não consegue doar. Por isso ela se sente sufocada. Então, perceba aí no seu relacionamento, nas pessoas que você está tratando, quais são os tipos de apego que estão se relacionando. Aqui, nitidamente, vai ter um desinteresse, ou seja, um desequilíbrio dentro desse relacionamento. Mas o que não é rígido, ou seja, tudo isso dá para modificar quando ambos os parceiros estão dispostos a compreender o tipo de apego um do outro. Mas aqui evidencia muito como que a falta de conhecimento pode levar a pessoa ansiosa a concluir que o outro não está gostando mais dela, não está valorizando o afeto, o relacionamento. E como consequência do outro lado, a pessoa achar que a outra está demandando, está cobrando demais e se sentir sufocada. Uma outra situação, ainda constituída pelo tipo de apego evitativo distante, como tipo de apego ansioso, são as expressões, a capacidade que cada tipo de apego tem de falar sobre as suas emoções, sobre os seus afetos. Bom, a pessoa ansiosa, ela vai expressar com muito mais facilidade, encontrar palavras com facilidade para falar das suas emoções e, como consequência disso, ao falar das suas emoções, das suas conquistas, dos seus dias, dos acontecimentos da sua história, ela vai buscar receber uma validação, vai buscar receber uma validação emocional desse outro parceiro. Já do outro lado, o tipo de pessoa distante vai relutar em conseguir retribuir, né, a mesma entrega, a mesma abertura, a mesma declaração de vulnerabilidade que a pessoa ansiosa fez. E por não conseguir trazer uma validação, se expressar emocionalmente acerca do discurso, acerca da história, das emoções do outro parceiro, esse parceiro ansioso vai considerar que essa pessoa está sendo indiferente, que essa pessoa não está dando atenção para o que ela está falando. Quando, na verdade, não é que a pessoa distante não está dando atenção, é que ela não consegue validar, é que ela tem dificuldade em trazer, né, uma fala, uma palavra que vá validar aquilo que o outro parceiro está compartilhando. E aí, dentro desse relacionamento, começa a surgir então as frustrações, as indiferenças, as não valorizações, né, de conquistas e desenvolvimento um do outro. Imagina dentro dessa dinâmica o que é um parceiro ou uma parceira chegar para o outro e falar das suas dores, falar dos seus medos, dos seus acontecimentos, e do outro lado esse parceiro que não sabe como reagir, não sabe como acolher, como validar aquilo que o outro parceiro está compartilhando. E aí, como consequência disso, ele parece indiferente. Imagina os conflitos que podem surgir dentro desse relacionamento. Uma outra situação, para evidenciar um pouco mais, né, os conflitos que surgem dentro dessa relação do tipo distante com o tipo ansioso, imagina aí como que os dois lidam, né, para resolver os conflitos que surgem dentro desse relacionamento. A pessoa ansiosa, que é aquela pessoa que sempre demanda mais entrega emocional, ela vai querer discutir sempre emocionalmente, sempre pontualmente, imediatamente, acerca dos problemas que estão ocorrendo dentro desse relacionamento. E como consequência, ela vai exigir esse diálogo, vai exigir o que a gente chamou de DR anteriormente.
Mas do outro lado, a pessoa distante com as suas dificuldades vai fazer de tudo para evitar essa EDR, para ter essa conversa difícil e vai tentar a todo custo, né, afastar essa outra pessoa, porque ela vai se sentir sufocada, vai se sentir confrontada e como consequência ela vai sempre tentar protelar, ou seja, enrolar para que essa conversa, essa DR, essa conversa necessária nunca aconteça. É muito claro que aqui a gente percebe uma intensidade de cada parceiro, de cada tipo de apelo. O tipo ansioso que demanda, exige aquela atenção, aquela conversa naquele momento, exatamente quando aconteceu o erro, a invalidação, a indiferença, e do outro lado alguém lutando para conquistar o seu espaço e, como consequência, até confrontando nessa outra pessoa que está se sentindo sufocada, que está se sentindo controlada, né, nesse sentido dessa dinâmica relacional. Uma outra situação seria a questão da insegurança, né, que é muito ligada à pessoa ansiosa, e a questão da autossuficiência, que está intimamente ligada com a pessoa distante e evitativa. A pessoa ansiosa, ela vai se sentir insegura em relação ao relacionamento e pode levar ela a ter alguns comportamentos que a gente vai falar muito enciumados, né? Pessoa que vai se sentir insegura, que vai demandar mais atenção, que vai começar a sondar, acompanhar, né? Policiar, supervisionar mais os passos, as atitudes, os comportamentos, as escolhas desse outro parceiro. E aí, através desse excesso de controle, né, pautado por esse ciúme gigantesco, por se sentir insegura, não pautado pela maldade, na verdade, essa pessoa vai começar a trazer para esse tipo de pessoa distante uma ameaça à sua própria independência, uma ameaça à sua própria autossuficiência. E como consequência, uma pessoa que quer uma total entrega no relacionamento e outra que quer manter o seu espaço, que quer manter a sua independência dentro desse relacionamento, pode surgir, né, de certa forma, essa pessoa evitativa dizendo ou interpretando que essa pessoa ansiosa está constituindo uma espécie de dependência emocional ou um excesso de dependência emocionalmente dela. E como consequência, ela tende a recuar ou se irritar com essa outra pessoa, o que vai levar à possibilidade do fim do relacionamento ou até mesmo a um distanciamento dentro desse próprio relacionamento. Aqui fica muito claro que o tipo de pessoa insegura se relacionando com o tipo de pessoa que valoriza e considera a autossuficiência, pode surgir conflitos que até deem fim a esse relacionamento. Se esses parceiros ao menos conhecessem como funciona ou qual é o tipo de apego de cada um, possivelmente poderiam negociar, né, um meio termo que ficasse confortável para os dois. Que fosse confortável para o tipo ansioso, que traz as suas inseguranças e os seus ciúmes acerca desse relacionamento, e essa pessoa distante, que cederia um pouco mais do seu espaço e, como consequência, iria querer a validação de ter o seu momento particular desse parceiro ansioso. Para concluir essas pequenas cenas de conflitos dentro do relacionamento com esses dois tipos de apego, vamos falar da segurança emocional. A pessoa ansiosa, ela vai precisar constantemente de ouvir que é amada, vai precisar constantemente de ouvir que ela é bonita, que ela é importante, vai precisar constantemente da validação desse outro parceiro para que ela consiga se sentir minimamente segura dentro desse relacionamento. Já a pessoa distante, ela vai se sentir muito pressionada todas as vezes que ela tiver que validar, todas as vezes que ela tiver que elogiar, todas as vezes que ela tiver que acolher essa outra parceira. Como consequência disso, isso pode proporcionar, né, uma espécie de insegurança para essa pessoa distante. E como consequência, ela vai perceber que ela não está se sentindo segura, validada, respeitada, né, dentro desse relacionamento. E como solução para essa cobrança que vem da parceira ansiosa, essa parceira distante tende a recuar, a constituir uma espécie de distanciamento emocional dessa outra parceira. O que vai, né, prejudicar a possibilidade daquela famosa DR acontecer, ou que vai prejudicar que aquela conversa tão necessária para ambos os envolvidos possa em algum momento acontecer e trazer, de certa forma, um realinhamento para esse relacionamento.
De novo, a gente percebe que é um parceiro que enxerga a sua própria necessidade e declara essa necessidade para o outro parceiro, o parceiro que tem a sua necessidade e defende ela a todo custo. Se houvesse pelo menos a possibilidade de conhecer o tipo de apego e ter um conhecimento básico do tipo de apego do outro parceiro, possivelmente haveria a possibilidade de constituir um meio termo para que fosse confortável e seguro para os dois lados nesse relacionamento. Incluindo, então, esses tipos de situações que acontecem, né, dentro desses relacionamentos com tipos de apego muito diferentes, eu gostaria de compartilhar com vocês três características que alguns estudiosos da Universidade de Harvard, que estudam a felicidade e o desenvolvimento na vida adulta, baseado e continuando a teoria do apego do John Bowlby, vão trazer essas três características fundamentais que eles dizem que precisa estar presente em um relacionamento saudável para que ele seja seguro, próspero e duradouro. Essas três características seriam a disponibilidade, a sensibilidade e a responsabilidade. Se essas três características estivessem presentes em todas essas situações que eu trouxe aqui para vocês, que eu ilustrei, possivelmente uma dessas características iria ser a solução fundamental para solucionar cada um dos conflitos e dos desentendimentos de interesse que houveram entre esses dois tipos de apego. Então, aprenda essas três características e perceba se elas estão sendo exercidas dentro do seu relacionamento íntimo. A primeira característica que está presente nos relacionamentos saudáveis, prósperos e duradouros é a disponibilidade. A disponibilidade significa que o parceiro ele precisa estar disponível, estar de prontidão, né, para os parceiros que estão envolvidos nesse relacionamento. Ou seja, eu preciso estar disponível, estar acessível para o outro, não somente quando é conveniente para mim, não somente quando a situação é do meu interesse, mas também quando é do interesse do outro, sobretudo quando é do interesse do outro. Então, vamos colocar uma cena, por exemplo, de uma briga, um desentendimento que foi causado por você. Mas se dentro desse relacionamento existe a disponibilidade, significa que mesmo tomado por essa raiva, mesmo tomado por essa emoção negativa, você vai estar disponível para esse parceiro, ou seja, sempre que ele precisar de você, independente do que tenha acontecido dentro desse relacionamento, você vai estar acessível e disponível para ele. Porque através da presença dessa disponibilidade entre os parceiros, é possível estabelecer uma confiança mútua em que um começa a compartilhar com o outro as suas inseguranças, o seu medo, aprofundando e fundamentando então esse relacionamento numa base sólida de confiança. E aí, todas as vezes que o parceiro se sentir angustiado, se sentir frágil, se sentir desmoralizado, ele vai em direção a esse outro parceiro que sempre vai estar disponível para trazer esse conforto, para trazer esse acolhimento. Isso é tão interessante que quando você olha para os relacionamentos nesse sentido, você pode pensar o quanto você é disponível para o seu parceiro. Ou sempre que ele comete algo que você não gosta, ou sempre que você faz algo que ele não gosta, será que se fecha essa porta de disponibilidade e você só está disponível para o outro quando é possível, quando é de certa forma interessante para você? Olhar esse aspecto, essa característica dentro, né, desse relacionamento, pode modificar as possibilidades de conversar sobre vulnerabilidade, as possibilidades de solucionar alguns conflitos que são emergentes dentro de qualquer relacionamento íntimo. A segunda característica seria a sensibilidade. Ser sensível, receptível e perceptível às necessidades emocionais, físicas e psicológicas do seu outro parceiro. Ou seja, perceber que quase sempre esse parceiro vai apresentar as suas dificuldades, vai trazer um acontecimento que teve ao longo do seu dia, vai trazer a interpretação a respeito de um acontecimento, um evento que foi marcante emocionalmente para ele dentro do trabalho, com os amigos, na sociedade, e ele vai precisar dessa primeira, disponibilidade do parceiro para ouvir e segundo, a sensibilidade desse parceiro para validar o que ele está falando,
para escutar, dar atenção, né? Trazer um certo afeto e acolhimento para a história, para o acontecimento, para o discurso que, para aquele parceiro, representa alguma coisa emocional. Então, ter essa sensibilidade é considerar as dificuldades, as vulnerabilidades, as limitações que esse parceiro apresenta em relação à própria vida ou em relação a esse próprio relacionamento. E como isso, conseguir acolher, validar, dar amparo para esse parceiro para construir uma espécie de relacionamento em que ambos respeitem e validem a experiência que cada um está vivendo. A terceira característica fundamental para um relacionamento saudável, duradouro e próspero seria a responsabilidade. A responsabilidade significa você sempre responder de maneira e forma apropriada às necessidades emocionais do seu parceiro. Ou seja, não apenas conseguir reconhecer as emoções que esse parceiro está experimentando em determinadas situações, mas também saber como agir, né, para acolher, para trazer uma espécie de segurança para esse parceiro enquanto ele está experimentando essa emoção. Dessa forma, talvez aliviando o medo, a tensão, a insegurança desse parceiro. E para isso precisa incluir, né, certas iniciativas, ter determinadas atitudes que possibilitem resolver, por exemplo, um conflito que está tendo entre vocês dois. Quando um conflito está acontecendo no relacionamento íntimo, o que é preciso ter como fundamental é oferecer segurança para que esse parceiro consiga trazer as suas vulnerabilidades, as suas percepções, crenças e experiências acerca desse relacionamento que está sendo vivido por ambos. Que está sendo vivido por ambos. Ou seja, se eu estou no momento de desentendimento, de discussão dentro desse relacionamento, se eu tiver uma disponibilidade para ouvir o que esse parceiro tem a dizer, se eu tiver uma sensibilidade para validar a dor, o argumento, o discurso desse parceiro e uma responsabilidade em entender e manter esse relacionamento apesar de tudo que o parceiro vai dizer, esse parceiro se sente seguro, amparado e acolhido para trazer as suas verdades, para trazer a sua percepção acerca desse relacionamento. Um conselho muito fundamental que esses autores vão trazer é que tudo é válido falar dentro de um relacionamento, mas só não é válido tentar colocar esse relacionamento como argumento para o parceiro se conter. Ou seja, vale tudo trazer sua opinião, trazer sua percepção, compartilhar suas sensações a partir da sua experiência dentro desse relacionamento. Mas a partir do momento em que uma discussão inclui então vamos terminar, ou esse relacionamento vai acabar, ou eu vou terminar com você. Sempre que você coloca a continuidade do relacionamento em jogo dentro da discussão, você estaria anulando a possibilidade do outro de trazer as suas queixas, de compartilhar a sua experiência a respeito desse relacionamento. Então, sempre que você está numa discussão e o outro parceiro fala, então vamos terminar, você quer terminar, a gente não vai continuar, possivelmente esse parceiro está anulando o campo, o espaço que é direito desse outro parceiro para falar das suas experiências, dos seus traumas e dos seus medos em relação a esses acontecimentos íntimos dentro desse relacionamento. Então, vale tudo, só não vale colocar em jogo o próprio relacionamento. E aí, se a gente olhar, né, para as discussões do dia a dia, a gente sabe o quanto faz diferença você poder falar do relacionamento, trazer pontos de vistas, expressar seus conflitos com o seu parceiro, sem que esse relacionamento esteja sendo colocado em jogo. Mas todas as vezes que a discussão se encaminha por uma das partes para o fim do relacionamento como ameaça, isso está anulando o campo de compartilhamento e de discussão saudável que poderia haver nesse relacionamento íntimo. Bom, eu trouxe todas essas teorizações para vocês, sempre defendendo que existe uma quantidade gigantesca de estudos que trazem embasamento para tudo que a gente falou aqui. Desde a teoria do apego do John Bowlby, até a situação estranha da Mary, até então esses compartilhamentos de tipos de apego e esses conflitos que surgem entre esses relacionamentos diferentes, como aquelas três características fundamentais levantadas pelos estudiosos da Universidade de Harvard.
Mas existe, né, neurocientificamente, neurologicamente, umas determinadas estruturas no cérebro que defendem toda essa nossa teoria. Ou seja, essas estruturas, que seria ali o cérebro límbico, né, o sistema límbico das regulações emocionais, o tronco cerebral, que é tido como cérebro reptiliano, parte inconsciente, impulsional nossa, todo esse sistema, né, de resposta às ameaças, que é constituído pelo tálamo, pelo hipotálamo, pela amígdala, não apenas são responsáveis por processar, né, e interpretar as nossas emoções sociais, mas eles também vão desempenhar um papel que é crucial quando nós estamos estabelecendo, ou seja, formando vínculos íntimos com outras pessoas. Isso é interessante, porque todas as vezes que você olha para o seu relacionamento atual, você ativa, né, essas estruturas cérebro límbico e tronco cerebral para olhar para esse relacionamento. Então, tudo aquilo que vem como emoção, como medo, como trauma, nesse relacionamento atual íntimo, está falando ou representando os relacionamentos que você teve com o seu pai, com a sua mãe, nos primeiros anos de vida, ou com essa figura cuidadora. Então, por isso que eu disse que todas as vezes que você olha para o seu parceiro atual, esse parceiro está fazendo uma representação dessas figuras de cuidado, que é o pai ou a mãe na primeira infância. Então, se nessa primeira infância você aprendeu que amor significa violência, que amor significa abandono, que amor significa abuso, que amor significa agressão, essas regiões, né, desse sistema de resposta às ameaças do seu cérebro vão olhar para esse relacionamento atual e ver os mesmos gatilhos, temer as mesmas ameaças, temer os mesmos gatilhos que você temia na primeira infância com esses pais. Mas o mais interessante disso é que a consolidação de memória vai fazer assim. Lá na primeira infância, quando você vive num ambiente totalmente ambivalente, totalmente caótico, o teu cérebro faz um cálculo e diz que amor é 10 mais 10, 20. Na vida adulta, inconscientemente, essas regiões cerebrais vão olhar para qualquer parceiro na vida adulta e em um desses parceiros vai dar um cálculo que vai dar 20. Quando esse cérebro refaz esse cálculo aqui na vida presente, momento presente, ele está dizendo que esse parceiro ou essa parceira corresponde às características essenciais, fundamentais para o amor acontecer. O problema é que, se na primeira infância, com essas figuras cuidadoras, você aprendeu que amor significa violência, que amor significa abuso, que amor significa discussão, que amor significa desentendimento, que amor significa conflito. Se na primeira infância você aprendeu errado sobre o amor, você vai continuar escolhendo parceiros pautado por esse aprendizado errado do que significa amor. A boa notícia é que a terapia de casal entra como a possibilidade de trabalhar esses nossos traumas, de trazer esses insights de uma forma tão mais rápida, assertiva e profunda do que seria um método terapêutico convencional trabalhando numa sessão individual. O que eu quero dizer com isso? Significa dizer que dentro, né, dessa teoria de apego, eles descobriram que esses tipos de apego, eles não são rígidos, ou seja, eles podem ser modificados. Existe algo muito fundamental durante toda a vida humana, que é a questão da neuroplasticidade cerebral. O que seria a neuroplasticidade? Seria a capacidade do cérebro de reaprender, né? Remodular suas formas de aprendizado acerca das experiências que ele vai vivendo. Então, quando você tem um tipo de apego ansioso e você vai se relacionar com um tipo de apego seguro, existe uma chance significativa de você deixar de ter esse tipo de apego ansioso e desenvolver o tipo de apego seguro. Mas, contrário a isso, existe também a possibilidade do tipo de apego seguro se tornar um tipo de apego ansioso. Ou seja, dependendo da qualidade de relacionamento que nós estamos vivendo, nós vamos transitar de um tipo de apego para outro. Por isso que a gente diz que ele não é rígido.
Mas, se eu dou o primeiro passo para construir um relacionamento saudável, significa conhecer o tipo de apego do meu parceiro, mas, sobretudo, conhecer o meu tipo de apego. Porque, ao conhecer o meu tipo de apego, conhecer as minhas fragilidades, conhecer as minhas potencialidades, eu posso trabalhar nessa dinâmica com o objetivo de construir um relacionamento muito mais profundo, um relacionamento muito mais saudável e assertivo. Eu sugeriria, de forma particular, que você começasse pelas três características fundamentais. Comece a implantar dentro do seu relacionamento a disponibilidade, a sensibilidade e a responsabilidade. Se essas três características, esses três pilares, estiverem presentes em todo conflito que você tiver, eu garanto que 50% desse conflito já estará resolvido se você tiver respeito pelo que o parceiro está trazendo, se você tiver responsabilidade, se você tiver sensibilidade com a demanda, com aquilo que ele está apresentando, e se você tiver disponibilidade, ser acessível para esse parceiro sempre que ele precisar de você. Então, a boa notícia é que esse tipo de apego ele não é estático. Para evidenciar isso de forma mais profunda, eu gostaria de dizer assim: você não é como você não se comporta da forma que você se comporta, porque você é uma pessoa mal. Você não entende o amor, você não busca parceiros ou você não se comporta dentro de um relacionamento de forma disfuncional, de forma caótica, de forma impulsiva, apenas porque você quer ferir, apenas porque você quer prejudicar o outro, o relacionamento. Foi um modelo aprendido que, sobretudo, é aprendido na nossa primeira infância, quando nós ainda não temos a capacidade de escolher, selecionar quais os tipos de aprendizado que nós queremos absorver. Nesse momento, nessa primeira infância em que está se formando esse tipo de apego, nós estamos totalmente à mercê, vulneráveis às vontades, às escolhas que essas figuras cuidadoras, que esses pais fazem para nós. Então, muito daquilo que você odeia em você, que você não aceita, que você julga, que você não valida em si mesmo, a mulher que sempre busca relacionamentos ruins, o homem que sempre encontra parceiras disfuncionais, você não escolheu ser assim. Existem muitos elementos que constituíram quem você é, sobretudo dentro de um relacionamento íntimo, que não foi a sua responsabilidade escolher esses aprendizados ou esses tipos de apego. Mas agora, na vida adulta, através, sobretudo, desse conhecimento aqui, você pode assumir essa responsabilidade, assumir um pouco desse comando em relação às escolhas que você faz de relacionamento e atitudes dentro desse relacionamento e dar um primeiro passo a fim de melhorar a qualidade dos seus relacionamentos. E eu diria que se você está enfrentando uma dificuldade dentro do seu relacionamento, o primeiro passo seria entender, descobrir qual que é o tipo de apego do seu parceiro. Consequentemente, o seu tipo de apego. Estudar, reconhecer a fragilidade, os pontos fortes de cada tipo de apego e conciliar, trazer uma possibilidade de resolver conflitos, trazer vulnerabilidade de ambos os parceiros, sempre, é claro, respeitando o limite e a possibilidade um do outro. Amparado pelos três pilares: disponibilidade, sensibilidade e responsabilidade, para que todo conflito tenha um início, um meio e um fim. Uma sugestão ainda mais profunda é que você pensasse na terapia de casal, porque ao contrário do que muitas pessoas têm, né, que seria uma visão muito mais individualista para um processo terapêutico, eu particularmente acredito que a terapia de casal é esse campo em que você consegue fazer para o outro o que você gostaria que fizessem por você. Então imagina que na primeira infância você viveu experiências absolutamente traumáticas, experiências absolutamente disfuncionais e negativas. Quando você passa a se relacionar com uma pessoa, você constitui com ela um campo que é só de vocês. Estudos comprovam que quando você convive com uma pessoa, dormindo com ela, trocando abraço, toque físico, emoções, situações do dia a dia, você passa a ter de forma idêntica essa pessoa o mesmo grau, a mesma intensidade de respiração. Vocês passam a compartilhar a mesma pressão arterial, passam a compartilhar a mesma qualidade de saúde emocional
e passam a compartilhar o mesmo estado imunológico. Ou seja, a mesma saúde imunológica que aquela pessoa tem é a mesma saúde que imunologicamente você também vai ter. Então imagina que dentro de um relacionamento íntimo, a gente não diz que o mundo dá voltas. Na verdade, o que você faz para o outro, dentro de um relacionamento íntimo, você já está fazendo para si mesmo. E aí, ainda olhando para esse quesito, na nossa próxima aula nós vamos falar sobre as 7 necessidades afetivas comprovadas pela neurociência afetiva, que diz que todo ser humano tem 7 necessidades afetivas que precisam ser supridas, que precisam ser atendidas no mundo. Mas quando você estabelece um relacionamento íntimo, você experimenta com esse parceiro o que você não experimenta com nenhuma outra relação no mundo. Então, aqui dentro você tem as chances de atender às necessidades afetivas desse parceiro e, consequentemente, ter também as necessidades afetivas que você precisa atendida dentro desse relacionamento íntimo. Então, não é o mundo dá voltas, é direto que isso retorna para você. Bom, espero que essa aula tenha feito sentido para você, espero ter conseguido esclarecer um pouquinho desse debate, dessa ideia, dessa importância de como conhecer o tipo de apego do seu parceiro pode transformar a resolução, a forma que você lida com os conflitos, a maneira que você tenta trabalhar a qualidade desse relacionamento para que ele se torne mais saudável. E não se esqueça, nenhum tipo de apego ele é rígido, todos eles são modificáveis. E a ideia desse curso é que você consiga transitar, caminhar em direção ao tipo de apego saudável para ter mais qualidade nos seus relacionamentos íntimos, tá bom? Até a nossa próxima aula.